Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186.8 da fibra ótica da Vivo TV ou pelo site www.tvaberta.tv.br e também pelo live do Facebook TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o professor Eduardo Durce. Professor Eduardo Carlos Eduardo Moreira Durce é advogado, professor de Direito, especialista em Direito Processual Civil, Direito da Educação e mestrando em Ciências Ambientais. O tema de hoje são os aspectos legais do autismo. Bem-vindo, Durce, aqui ao programa, alegria recebê-lo. E vamos fazer hoje um programa bastante importante, que eu acredito que a gente tem uma população que eu acredito não esteja bastante informada a respeito dos direitos. E vamos falar sobre um tema da agenda pública aí, que é o autismo. Muito obrigado, doutor Martim. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje falando dessa parte da legislação que é um pouco até obscura. São ações aí que já estão há mais de 10 anos julgadas e garantindo direitos e que muitas pessoas que necessitam dessa garantia de direitos não têm nem conhecimento de que possam acessar esses direitos e ter essas garantias protegidas. Então, em primeiro lugar, vamos situar o que é o autismo, para esclarecer o pessoal de casa, o que vem a ser o autismo. Tem muita conversa, vai para cá, vai para lá, mas a gente não consegue entender direito, o leigo não consegue entender o que vem a ser o autismo. Bom, do ponto de vista clínico, que não é a minha especialidade, mas por tudo que eu já acompanhei, ainda existe também controvérsia, porque alguns entendem como um espectro, um transtorno comportamental, outros já entendem que há um fundo genético, ou alguma patologia associada. Então ainda existe, dentro da própria ciência, muita discussão. Teve recentemente até uma pesquisa na Universidade da Califórnia, se não me engano, um pesquisador brasileiro, e ele descobriu lá também um fundo genético para o autismo. E, então, cada profissional trata de um jeito, mas acredito que isso também seja um lado positivo, porque essa interdisciplinaridade entre os profissionais da saúde faz com que o diagnóstico seja um pouco mais preciso, mas ainda não há um consenso. E como se diagnostica uma criança com autismo? Bom, esse diagnóstico, todos os pais e mães que eu encontro e converso, eles tem um filho nessa circunstância? Sim, e experiência própria também, Ele diagnóstico demora um tempo. Como esse espectro, ele tem diversas facetas, diversas coisas agregadas, o que se faz muito é um acompanhamento, até um pouco demorado, de equipe também multidisciplinar, em que se passa por geneticista, neurologista, psicólogos, psicopedagogos, até que se consiga, então, fechar um diagnóstico, fechar um quadro que é aquela pessoa, aquela criança, no caso. Isso aí, quanto mais cedo, melhor, quanto mais na tenridade for feito, melhor para se diagnosticar. E aí sim se conclui que ela está dentro do espectro autista, que ela tem aquelas características que engloba no espectro autista. Você menciona que na medicina, no campo das ciências médicas, o autismo é interdisciplinar. No direito, como isso é tratado? Bom, da mesma forma que na medicina é interessante um acompanhamento interdisciplinar, quando nós vamos abordar questões sobre o direito da pessoa com autismo, também deve ser feito por um prisma interdisciplinar, porque nós temos diversas legislações que sozinhas não conseguem dar a abrangência que o tema merece. Como, por exemplo, é óbvio que nós temos que partir de um preceito constitucional, sobre o direito, por exemplo, à educação, trataremos aqui hoje, a dignidade da pessoa humana, postulados assim, primordiais do nosso ordenamento jurídico, mas também nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, recente agora, nós temos a lei que foi nomeada como Lei Berenice Piana, que traz as diretrizes de uma política nacional sobre o autismo, e também outras, como por exemplo, e agora foi absorvido pela nossa Constituição Federal, que é o Tratado de Nova York da Pessoa com Deficiência, um tratado internacional que tem peso do nosso texto constitucional. Bom, muito bem. Uma das questões básicas e fundamentais diz respeito à educação dessas crianças que ficam um pouco deslocadas na escola comum. Como é que isso tem que ser feito? Existem escolas públicas do governo
voltada com especialistas para tratar esse tipo de criança, para receber, desculpe, esse tipo de criança? Como é que é isso, o direito à educação desses jovens diagnosticados com autismo? Sim, então, na verdade, há uma carência, né? O Estado, apesar de ter uma lei que dá diretrizes sobre política nacional, né, e também os estados, obviamente, seguindo uma política nacional, podem desenvolver as suas próprias políticas, tanto o Estado como municípios, né, as competências ali não interferem, mas não há uma política para a educação que seja efetiva. Eu sempre costumo dizer que para que nós tenhamos uma política pública é necessário, no mínimo, 3 itens básicos, que é o planejamento, né, dessa política pública, a implantação e a fiscalização. Se esses 3 itens não estiverem, né, trabalhando ao mesmo tempo, essa política pública não será efetiva. E hoje em dia, né, já há muito tempo, desde da edição dessas leis, nós não temos uma educação, tratamento, e eu sempre coloco dessa forma, porque a educação do autismo, do autista, na verdade, ela é mais do que uma educação simples, comum, do currículo escolar. Ela tem que associar as terapias, ela tem que associar, né, toda um microsistema ali de proteção e de técnicas próprias para o autismo. E isso, a nossa educação pública é extremamente deficiente. E como faz? Se ela é deficiente, como é que esses pais? Eu imagino que existe, em primeiro lugar, existe alguma estatística de quantos autistas são diagnosticados no estado de São Paulo? Ou quantos autistas nós temos? Olha, na última vez que eu estava lendo um artigo sobre o assunto, já faz um certo tempo, estava falando em torno de 480 mil crianças... No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Né? E o governo, se ele não tem infraestrutura, como essas crianças vão para a escola? Ou não vão para a escola? Então, pela lei de inclusão, na verdade, a escola pública é obrigada a aceitar. Mas ela é obrigada a aceitar, mas ela não tem muitas vezes as condições necessárias para tratar. É o que nós denominamos, né, como inclusão selvagem. Ela entra na escola, ela vai ser recebida, mas lá ela não vai ter nenhum ganho, ela não vai ter nenhuma espécie, né, de ganho na sua vida pessoal, na sua independência, porque ela não tem um tratamento especializado. Ela requer uma atenção especial, não é aquela atenção normal. Na escola eles não dão uma atenção necessária aos alunos tidos como aluno padrão. Imagine um aluno que mereça uma atenção especializada. É verdade, a nossa escola pública não é, né, nenhum modelo... Pelo contrário. Tradicional, é verdade, pelo contrário. É o padrão de como não fazer educação. As estatísticas mostram ali que não tivemos muito sucesso nessa área de política pública para a educação. No caso da criança com deficiência, e no caso mais específico da criança do espectro autista, é muito mais intensa, é muito mais clara essa diferença, porque a escola não tem preparo. Tanto é que há 18 anos atrás, no ano 2000, foi intentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo uma ação civil pública, justamente tentando visar, né, ou garantir a essas crianças uma educação de qualidade. E que se o Estado não criasse essas escolas, ou não investisse nessas escolas, né, especializadas, nos métodos próprios já comprovados também que ajudam e melhoram essa qualidade de vida do autista, então que ele custeasse em instituições particulares que fossem preparadas para isso, especializadas para isso. Essa é a ação civil pública que correu no ano de 2000, saiu decisão em 2001, depois ela foi ao Tribunal de Justiça, né, obviamente em grau de recurso para revisão, e transitou em julgado em 2005, salvo o melhor juízo. Se bem que em 2008 houve uma coisa estranha, a juíza, né, da primeira vara, da primeira instância que cuidava do caso, ela tentou extinguir a ação quanto a novas habilitações. Então as pessoas que pegaram o período da decisão, né, do trânsito no tribunal e entraram na execução dessa ação civil pública garantiram o direito ao ensino particular custeado pelo Estado. E depois ela tentou extinguir o processo, sendo que as outras crianças não poderiam mais ser habilitadas. E como resolver esse impasse? Obviamente o Tribunal de Justiça revogou essa decisão, né, e abriu então o precedente para que toda criança... E essa é uma ação que não se tem muito conhecimento, ela já está, né, julgada aí há praticamente 17 anos e muitas pessoas, pais, mães, famílias, escolas, né, que tratam criança com autismo não têm a noção de que existe já esse precedente legal, que existe uma condenação e que a questão é se fazer cumprir. Na prática, um pai de um casal, pai e mãe de uma criança com autismo,
quer colocar na escola, não consegue, como é que ele vai se portar? Bom, nós temos duas vias aí, né? A primeira é a via administrativa. Então, após o trânsito julgado da ação civil pública e nos termos da decisão, fala que a família, né, ou o representante legal dessa criança, ela pode procurar a Secretaria da Educação ou Secretaria da Saúde e fazer o pedido, né, para que o Estado designe ali a instituição de ensino de acordo com a proximidade da sua residência, né, e das condições ali que facilitem também para que a criança possa ingressar numa escola especializada. O Estado fez alguns convênios com algumas instituições também, mas há um detalhe nessa ação civil pública que pouca gente nota, né? Apesar do Estado ter feito o convênio, né, a última palavra é dos pais. Então, cabe aos pais, ao representante legal, ir até essa escola, entender a metodologia e ver se aquela escola realmente é a ideal para o seu filho. Tá? Ele pode recusar. Então, o que acontece é dois problemas aí na parte administrativa. Uma coisa é quando você pede, isso aconteceu comigo, né, dou o testemunho aqui em primeira pessoa, que é o seguinte, você vai à Secretaria de Educação e faz o requerimento. Isso aconteceu comigo há tempos atrás. E eles falam que é a competência da Secretaria da Saúde. Você vai à Secretaria da Saúde e faz o requerimento. Eles falam que é a competência da Secretaria da Educação. Então você entra num ping-pong administrativo, né, e um empurra a competência para o outro, né? E quando isso acontece, você obviamente tem que partir para a segunda via, que é a judicial. Ultimamente, os relatos que eu tenho ouvido é de que alguns pais estão conseguindo, né, já diretamente fazendo o requerimento em 30 dias, que é o prazo que a decisão dá ao Estado, em 30 dias estão selecionando a escola, né, oferecendo a escola do convênio, e aí os pais vão lá para fazer a sua averiguação e ver se a criança pode. Mas tem um outro detalhe também. Mas esse detalhe você vai falar no outro bloco, que a gente vai encerrar aqui esse bloco e voltamos já já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Eduardo Dursi. Dr. Eduardo Dursi é advogado e nós estamos falando sobre os aspectos legais do autismo. No bloco passado eu interrompi o Dr. Dursi quando ele estava fazendo uma manifestação sobre
as vias para conseguir uma vaga no sistema educacional do Estado. Aí você vai falar, não, você fala isso no próximo bloco. Retoma aí, Durce, com você. Obrigado, doutor. Muito bem, o que acontece, né, e uma das problemáticas é em relação a esses convênios que eu já escutei muitos pais fazendo reclamação, né, que muitas vezes o Estado indica uma escola X, né, e o pai e a mãe entendem que não é uma escola adequada. Obviamente que o critério usado pelo Estado é o critério financeiro, não é o critério de qualidade. Não. Né? Então, uma educação especializada hoje para uma criança com autismo, com uma equipe multidisciplinar, é custosa. Não há como se negar, você tem vários profissionais ali que devem interagir, você tem psicólogo, psicopedagogo, diversas atividades que devem ser, né? Muitas vezes um acompanhamento pessoal, você tem um professor junto com aquele aluno para desenvolver melhor, e tudo isso tem um custo. Então, um custo alto até. Custo alto, altíssimo. O Estado nivela por baixo, né? Então o Estado ele pega e fala quais as escolas especializadas que demonstram interesse e qual é o menor preço. Não é nem um critério parecido com licitação, né? Que ali há preço e qualidade, é só preço. Só preço. Qualidade fica em segundo plano. Mas os pais têm o direito, né, de recusar essa escola. Isso é importante, né? Eu acho que os pais têm que participar da educação dos filhos, né? Exatamente. E ainda mais numa circunstância de uma educação especializada, né? E muitas vezes também, isso na melhor das hipóteses, nós estamos falando de uma hipótese em que o pai e a mãe requer, né, e o Estado concede. Tem as hipóteses em que o Estado nega. É isso que eu ia falar para você. Na Comissão de Direitos Humanos, com certa constância, chegam reclamações sobre crianças ou pessoas autistas. Em adultos que já chegou a reclamação que iam fechar um hospital, aquelas que tinham autismo, vamos chamar severo, não sei se esse é o termo correto, mas que estavam... E aquela instituição, parece uma instituição muito séria, pelo menos eu ouvi falar muito bem dela, a AMA, Associação dos Amigos Autistas, cuidava, estavam querendo romper esse convênio. Outras crianças outras pessoas que têm outra manifestação do autismo, escutando que o Estado não está renovando o convênio, como é que é isso? Exatamente, essa é uma das problemáticas também, por se tratar de um espectro, né, amplo. Cada autista ele é muito peculiar, ele tem a sua própria identidade, sua própria personalidade e também, né, o seu próprio método. Então é uma coisa muito individualizada essa educação e esse tratamento para o autista, porque ele né, autista, é do próprio ser dele. Então, é uma coisa que vai conviver com ele a vida toda. Com ele a vida toda. Obviamente que é uma teoria que eu sempre sustentei de que quanto mais cedo você fechar um diagnóstico, você procurar uma educação de qualidade, que é a grande dificuldade, mas quanto mais cedo você conseguir essa educação de qualidade, maiores são as chances de você ter um adulto mais independente, né? Quanto mais o Estado renegar essas pessoas, ou tratá-los como os indesejáveis, né, e não prover esses direitos aí que já estão consagrados na nossa Constituição Federal, que é o próprio direito da dignidade da pessoa humana, né, o direito à educação, ele vai ter, obviamente, né, um adulto ali muito mais dependente e até mais oneroso para o próprio Estado. Então, isso aí acontece nesse despreparo e nós vemos realmente a ineficiência das políticas públicas nesses convênios. Então, há parceria, muitas vezes entidades particulares, elas começam um projeto em relação à educação, do autismo, a tratamento, dependem do dinheiro público e é uma mentalidade de gestor público que é uma coisa que causa até estranheza, né? Quando a gente fala em gestor público, muita gente já associa a corrupção, a isso, aquilo. Não, mas eu estou falando daquele que se considera um bom gestor. Ele tem uma mentalidade que é o seguinte, quanto mais ele economizar dinheiro público, erário público, melhor ele está sendo gestor. É curioso isso, né? Quando a gente fala a gestão dos indesejáveis, né? Você utilizou uma expressão recorrente. Como o Estado brasileiro, ele vive, a grande maioria da parcela, é isso que eu fico impressionado, do ponto de vista da classe, porque esse é um problema econômico, nitidamente. Os indesejáveis fazem parte de uma classe econômica, que são os pobres. Porque o rico, ele resolve de outra forma esse problema. Agora, o pobre, ele é o mais afetado. E há um princípio que quebra, o que eu fico impressionado não é isso, é que essa gestão indesejável conta com o apoio de parcela da população, que não se reconhece como pobre, não se reconhece naquele setor social. É o caso, por exemplo, a gente vai pegar vários casos, vou te dar um exemplo, na área de saúde, para nem falar da questão prisional, senão a gente ia falar até amanhã. No caso de saúde pública,
uma senhora, semana passada, chegou a conhecimento no sábado, que uma senhora na cidade de Mococa foi esterilizada. Houveram manifestações, inclusive da própria Ordem dos Advogados, e eu recebi dezenas de manifestações de pessoas. Não, ela é pobre, tem que ser esterilizada, uma coisa assim, é incompreensível como as pessoas não conseguem reconhecer no outro ser humano. Só queria fazer esse registro. Na verdade, isso se aplica, na verdade, a todas as pessoas ali. Quando nós estamos trabalhando nessa área do direito, nessa seara, principalmente com direitos humanos, nós estamos tratando do direito, talvez, do princípio mais importante, que é o próprio direito à vida. Né? E o dano causado ali, ele é irreparável. No caso, o doutor citou aí, da mulher que foi... Depois que foi feito o procedimento, não há mais volta. Chegaram, eu recebi uma manifestação, eu fiquei até constrangido, que era coisa de comunista, defender aquela senhora era coisa de comunista. Lembrando que uma das pessoas, olha só o absurdo, e é advogado que disse isso, não estou falando, um advogado disse isso é coisa da esquerda. Quem mandou oficiar o Ministério Público, essa situação, a Corregedoria do Ministério Público e a Corregedoria do Tribunal foi o ex-presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas. Agora eu pergunto a você, olhando a personalidade, o histórico do Dr. Paulo Dimas, você vê algum traço de comunismo nele? Você consegue enxergar isso? Mas essa polarização que é ridículo isso aí. Qualquer coisa que não me agrada, eu ponho a culpa em alguma coisa que é contrária. Né? Então, é comunismo. Hoje em dia virou tudo comunismo. Se eu sou de direita, a culpa é da esquerda. Se eu sou de esquerda, a culpa é da direita. E assim nós não chegamos a lugar nenhum. Não chegamos a lugar nenhum. Não há um consenso. A ponto do Paulo Dimas ser chamado de esquerda. Olha. Não. Hoje em dia nós vivemos essa situação e é uma coisa que agora está aflorada, mas nós... Está manifestando agora nesse período de radicalidade. Mas sempre teve essa exclusão, digamos assim. Basta ser pobre nesse país para você saber o que é preconceito. E aí que está a questão, é a parcela mais atingida e digo uma coisa, quanto mais tempo o Estado releva, porque o Estado usa muito aquele princípio da reserva do possível. Ele fala, eu tenho obrigação, tenho, a lei me obriga, mas eu não posso. Então aquilo que for possível eu faço. Só que contraponto a isso, existe o princípio do mínimo existencial que ele tem que garantir e também o princípio da perda de uma chance. Porque quando você relega um direito fundamental, um direito humano, a uma mulher que tem uma renda baixa, a uma criança do espectro autista, você está condenando ela já a prejuízos tamanhos na vida, quem sabe o risco da própria vida. Nós estamos... O rumo que as políticas públicas têm tomado nesse país tem nos levado a comprometer, a penhorar, a hipotecar o futuro da sociedade, porque nós estamos excluindo as pessoas deficientes, nós estamos excluindo os pobres, as pessoas que sofrem de drogadição, os pretos pobres periféricos são mortos pela polícia ou são são clientes do sistema carcerário. A gente está comprometendo o futuro da nossa sociedade. Nós estamos transformando um tremendo... Não importa é meritocracia, né? Meritocracia do governo Temer. É isso que está virando. Cada vez mais nós vemos isso evidenciado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos chegando a atingir a direitos fundamentais e basilares. Eu sempre falo que... Acabou o direito do trabalho, acabou? Acabou também. Aqui nos Estados Unidos é assim, mas aqui a gente não está nos Estados Unidos. Na Suíça também é diferente, mas nós estamos na Suíça, infelizmente. O profissional do direito, eu falo, nós temos essa responsabilidade, Eu falo que o profissional do direito ele tem que saber utilizar as regras, utilizar a lei para alcançar e proteger esse direito. Então, eu sempre falo, a gente reclama de decisões judiciais, obviamente, existem decisões judiciais que não são perfeitas. Mas ou que a gente às vezes também não gosta, às vezes ele não gosta e tudo mais. Mas eu falo, o profissional, o advogado, que ele não sabe também o que ele pede, o juiz também não sabe o que julga. Se você não sabe falar, você não sabe, olha com cuidado com o que você pede, né? Exato. Então, eu sempre falo isso, falo para os meus alunos, falo para os advogados com meus de carreira e até alguns colegas quando nós conversamos. Você tem que conhecer ali a matéria, entender dessa interdisciplinaridade, relacionar as áreas do direito e aí sim fazer uma argumentação ao ponto, de que o magistrado não tenha outra alternativa senão concordar com aquilo que está dentro dos parâmetros legais. Uma coisa que eu sempre friso nessas ações das crianças com autismo que precisam de escola e tratamento é justamente o princípio da vedação do retrocesso, também chamado de efeito cliquet, baseado naqueles ganchos de alpinista que você cai, ele te segura. Os direitos humanos também são assim, eles podem ampliar o seu rol, eles podem aumentar, mas nunca podem retroceder direitos que foram conquistados. E no caso aí nós já temos
uma política nacional, apesar de ineficaz, existe lei. Temos uma lei específica, lei batizada Berenice Piana, para o autismo, e temos a condenação da ação civil pública. Mas que muitas vezes administrativamente nós não conseguimos efetivar essa tutela e conseguir o objetivo que é a criança na escola, numa escola de qualidade com tratamento adequado. É porque essa pessoa, do ponto de vista do mercado, ela é uma pessoa indesejável, ela é uma pessoa descartável. Então o mercado não vai trazer, essa pessoa para o mercado não vai trazer lucro. O problema não é isso, o mercado é um ente metafísico que a gente não conhece. O problema é que pessoas, que eu enxergo, o problema de pessoas não conseguirem se identificar com isso, criar essa sinergia, essa empatia. É a limitação também, na verdade, dessas pessoas, não da pessoa que tem uma deficiência, porque uma deficiência é uma questão de adaptação. Se você consegue adaptar o ambiente para aquele deficiente, ele produz tanto quanto. Claro. Se não me engano, na Dinamarca, que eu vi um estudo, que eles tinham uma preferência até por pessoas do espectro autista para trabalhar na robótica. Pelo esforço ali repetitivo, pela concentração, pelo hiperfoco necessário, o colégio, e aí falo de uma experiência própria, o colégio do meu filho, que ele estuda, ele faz... Seu filho é autista, é isso? É autista. Para esclarecer, que você já falou várias vezes. Está com 16 anos agora, completados agora no mês passado. Parabéns. Obrigado. E ele, desde pequeno, tratado em uma ótima instituição, e você vê, ele já está se tornando um adulto com uma independência que nós não esperávamos na tenridade. E essa escola faz essas parcerias, né, parcerias com outras empresas que depois treinam e fornecem o mercado de trabalho. Isso ainda é um esforço assim homérico para um resultado ínfimo, mas já existe, né, mas por parte de instituições particulares, não existe por parte da instituição pública. E quando a instituição pública falha, né, a via administrativa, só nos resta o que então? A via judicial. Infelizmente a gente é obrigado, aí a gente fica atolhado no poder judiciário, né? Exatamente. Com as milhares e milhares de ações que lá existem, né? Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria ouvir suas considerações finais. Gostaria de agradecer a presença, gostaria também de externar essa felicidade que tive hoje em trazer esse tema que é de extrema importância e um tema que eu não só como advogado, como professor, né, mas principalmente como pai, né, há 16 anos venho acompanhando e essa visibilidade através de um programa da seriedade que tem, né, o Direito e Globalização, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, muito ativa nesse sentido, eu acho que nós vamos conseguir fazer, né, aos poucos uma grande transformação e garantir esses direitos aí que estão tão relegados aí à nossa sociedade. Obrigado, Durso, pelas suas palavras, obrigado pela sua presença e nos despedimos aqui. Obrigado, até a próxima semana. Até lá.